Começando agora o podcast Está Pagando a Borracha. Oi, eu sou a Giovana. E eu sou o João Gabriel. E eu sou o Bernardo Moraes. E nós somos do podcast Desapagando a Borracha. E aqui falamos sobre eventos ou pessoas que não tiveram um reconhecimento tão grande quanto mereciam na história. Que é isso agora? Estão querendo me calar? Ninguém me cala, não! E no episódio de hoje trouxemos convidadas mulheres que tiveram muita importância, mas não são tão faladas nos dias de hoje. E João, quem você acha que é a nossa convidada de hoje? Quem será? Chama logo a nossa primeira convidada. Então vem pra cá, dona Leopoldina. A mamãe chegou. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? Uma honra estar A aqui. gente agradece. Dona Leopoldina, você topa responder algumas perguntas? Claro, topo sim. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta, dona Leopoldina. Quem foi sua maior influência na infância? Assim, hoje em dia eu posso dizer que a minha maior influência, assim, até mesmo inspiração, foi a minha mãe. Não sei se vocês conhecem, mas é a Maria Teresa da Sicília. Ela foi uma mulher muito forte, determinada, e ela me ensinou, né, a ser dependente e lutar pelos meus direitos, até porque se a gente não faz por nós, quem irá fazer? Eu quero aplausos. Mais alto. Resposta bonita, hein? Realmente. Obrigada. E aí, dona Leopoldina? E como foi essa experiência se casar com o Dom Pedro I? Então, ele foi arranjado como muitos outros da época, né? Mas eu estava muito ansiosa, né, para conhecer meu marido e começar a minha vida no Brasil. Só que vou ser bem sincera, foi um desafio, né, me adaptar à corte brasileira, mas eu estava determinada a fazer o meu melhor, sabe? Tipo assim, eu tentava de tudo para ser uma boa mulher e uma boa É difícil, rainha, né? Porque é bastante. muita cobrança, E a imagino. mulher, né, pra época, isso aí já é um sacrifício bem difícil. Imagino. E, dona Leopoldina, qual foi seu papel na independência do Brasil? Eu fui uma grande apoiadora da independência do Brasil, né? E eu incentivei também meu marido, Dom Pedro I, a declarar a independência em 7 de setembro de 1822. Foi um momento emocionante e histórico para o nosso país. E como que você lidou com as opressões na vida da corte? Era assim, a vida na corte era cheia de pressões, de expectativas. Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando! E você me vem agora com uma dessa? É claro que eu vou enlouquecer de vez! Mas eu sempre tentei manter a calma e a dignidade. Eu sabia que meu papel era importante, que eu precisava ser uma boa representante do Brasil. E com certeza foi. Obrigada. Obrigada, sua linda, pelo carinho. Tamo junto, viu? Então, Leopoldina, você falou, né, que você se tornou rainha, mas por ser mulher, sempre foi muito difícil. Como que você se sentia com a sua posição sendo mulher na sociedade? Então, comparado às outras mulheres, eu sempre me senti uma mulher forte e independente. Mas eu sabia que a sociedade não via as mulheres daquela forma. Eu tentei usar a minha posição para ajudar e mudar essa percepção e a promover os direitos das mulheres. Mas nem sempre foi possível, né? E, dona Leopoldina, agora eu tenho uma pergunta pesada. Você! E eu também de você! E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Qual foi seu maior desafio como imperatriz do nosso país, Brasil? Nossa, eu acho que o meu maior desafio foi lidar com as pressões políticas e sociais que vinham de todos os meus lados. Eu precisava ser forte e decidida para tomar as decisões certas para o Brasil, mesmo não sendo fácil. E agora, uma das últimas perguntas que a gente tem pra você. Que mensagem você deixa pra algumas mulheres que conhecem sua história, sua trajetória? Sim. Qual é a sua mensagem para as mulheres do Brasil hoje? Assim, a minha mensagem não só as brasileiras, mas de todos os lugares, é que elas devem ser fortes e independentes e que elas devem lutar pelos seus direitos e pela igualdade, até porque a sociedade hoje em dia também é machista. Então, se as mulheres não lutar, ninguém vai lutar por elas. Então, eu espero que eu seja inspirações para elas e que a minha história possa servir como referência, né? No Brasil, com certeza. E no resto do mundo também. Não, eu acho muito bonita toda a sua história. Mas é isso, dona Leopoldina. Queria agradecer muito a você. Desculpa qualquer comentário que você não tenha gostado. Que é isso, imagina. E eu espero que você venha outras vezes no nosso podcast. Obrigada. Foi um prazer conhecer todos vocês.
E para a nossa próxima convidada, a gente chamou uma pessoa que chutou o machismo no século XX e entrou pro exército disfarçada de homem. Ah, já sei, é a Mulan brasileira. É tipo isso, mas ela é mais conhecida como Maria Quitéria. Oi, gente, muito obrigada por estar aqui. É uma honra estar contando um pouquinho da minha história. Então vamos para as perguntas? Ah, vamos sim. Então, a gente vai fazer algumas perguntas e caso você não se sinta confortável ou não queira responder, é só você avisar que a gente troca a pergunta em si. Então vamos lá. Você quer começar? Não, as damas primeiro. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Obrigada. Então, Maria Quitéria, quem foi sua maior influência na sua infância? A minha maior influência foi meu pai. Ele sempre foi um homem muito forte, sabe? E corajoso, que me ensinou a ser independente e lutar pelos meus direitos. Então eu creio que ele foi a minha maior influência. Bonito. E Maria Quitéria, como foi sua experiência se juntar contra as forças da resistência portuguesa? Eu me juntei às forças de resistência contra os portugueses porque eu queria lutar pela independência do Brasil. Foi uma experiência muito desafiadora, eu confesso, mas eu estava determinada a fazer a minha parte. E Maria, como você lidou com as pressões e os perigos da guerra? Bom, eu sempre tentei manter a calma. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. E a coragem. Mesmo em momentos de grande perigo, eu sabia que eu estava lutando por uma causa justa e que eu precisava ser forte para proteger meus entes queridos. E Maria Quitéria, qual foi sua relação com os líderes da independência brasileira? Bom, eu conheci e trabalhei com muitos líderes da independência brasileira, incluindo o Dom Pedro I e o José Bonifácio. Eles eram homens corajosos e determinados que estavam lutando pela independência do Brasil. E como você se sentia sobre sua posição como mulher na sociedade da época? Até porque eu imagino que não era algo muito bem visto, assim, né? Tipo, por conta do machismo. Com enfim. certeza. Olha, tipo assim, eu sempre me senti uma mulher forte, sabe? Independente, mas eu sabia que a sociedade da época não sempre via as mulheres dessa forma. Eu tentei usar a minha posição para ajudar a mudar essa percepção e promover os direitos das mulheres. Arrasou. Então foi isso, Maria Quitéria, muito obrigada pela sua presença. Saiba que foi uma honra enorme recebê-la aqui no nosso podcast. E eu peço desculpa em nome de todos nós, caso você tenha se sentido ofendido com alguma pergunta, com algum comentário, tá? Muito obrigada de novo, tá? E mais uma vez, desculpa qualquer coisa. Olá, ouvintes! Eu me chamo Letícia. E eu me chamo Lohane. E agora vamos falar sobre uma figura histórica fascinante e muitas vezes esquecida de Maria Filipa de Oliveira. Uma mulher que se destacou na luta pela liberdade e resistência durante a Guerra de Independência da Bahia. Prepare-se para conhecer a história inspiradora dessa heroína. Nascida em 1790 na ilha de Itaparica, ela se destacou como uma líder e heroína na resistência contra as forças portuguesas durante a Guerra de Independência do Brasil. Sua atuação foi fundamental para a mobilização da população local e para a defesa da independência da Bahia. Além de sua bravura em combate, Maria Filipa também é lembrada por seu papel como símbolo da luta pela liberdade e pela igualdade, representando a força das mulheres na história do Brasil. Ela se destacou por sua coragem e liderança, organizando e mobilizando mulheres e homens para sua resistência contra as tropas portuguesas. Sua participação foi fundamental, pois ela não apenas lutou nas batalhas, mas também atuou como uma estrategista, ajudando a planejar ações que contribuíram para a vitória dos independentes. Eu quero aplausos. Mais alto! O 2 de julho de 1823 é lembrado como um dia em que a Bahia se libertou do domínio português, e Maria Filipa é reconhecida como uma heroína dessa luta, simbolizando a força e a determinação das mulheres na história do Brasil. Mas, Lohane, como Maria Filipa e suas companheiras expulsaram os portugueses se elas não tinham armas? Boa pergunta. Bom, eu vou te explicar. Você lembra de uma das aulas da nossa professora de História? Da Roseli? Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona? Ela mesma. Ela nos falou de um grupo de mulheres que embebedaram os portugueses, enquanto as outras queimavam as embarcações, estando por algum motivo apenas uma. Então, elas pegaram uma planta conhecida como urticante ou surde-cansanção, que causava coceiras intensas e queimaduras dolorosas, e bateram neles, fazendo com que eles fossem direto para a única embarcação que restou. Lembrou? Ela ficou conhecida como a Festa do Caboclo. Ah, sim. E vocês? Já sabiam dessa?
Mas, apesar de sua bravura, Maria Filipa não recebeu o reconhecimento que merecia por muito tempo. É, fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. No entanto, seu legado é inegável. Ela é um símbolo da resistência feminina e da luta pela liberdade. Maria Filipa nos ensina que a luta pela liberdade e justiça é uma responsabilidade de todos, independente de gênero. Sua história é um lembrete poderoso de que as mulheres sempre estiveram na linha de frente das mudanças sociais. Obrigado por nos ajudar a desapagar essa história incrível sobre a Maria Filipa, uma mulher muito inspiradora. Esperamos que vocês tenham se inspirado por sua coragem e determinação. Esperamos vocês para o nosso próximo podcast. Erros de gravação. Que não tiveram um reconhecimento tão grande. Agora o Gordão vai fazer uma pergunta pra você. Gordão não! Dá pausa aí pra gente não perder assunto. Mas então... Peraí, João. E aí, Mariquitene, me fala sobre um pouco. Eles têm uma visão muito patriarcal, né? Isso, então eu acho essa história aí eu já ouvi, que seu pai foi te buscar com uma tora de madeira lá no quartel. Pra eu falar.